Olá, está no ar o Jornal da Câmara. No programa de hoje recebemos o coordenador de comunicação da Câmara Municipal aqui de Porto Alegre, Orlando Moraes. Vamos falar sobre as iniciativas do setor para aproximar ainda mais o parlamento da população. Coordenador Orlando, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Câmara. Obrigado pela presença. Muito obrigado, Clayton. É um prazer estar aqui contigo, aqui na nossa querida TV Câmara, poder conversar por mais esse espaço com a população de Porto Alegre. Perfeito. Temos uma novidade que é bem recente agora, né, que é o lançamento de um número de WhatsApp, em que a população pode fazer esse contato direto aqui com a Câmara de Vereadores, né? Tá na palma da mão, como se diz, né? Fala um pouquinho sobre como é que nasceu essa iniciativa, né? A necessidade de uma iniciativa como essa, né? E como é que vai funcionar a partir de agora. Bom, na verdade essa é mais uma ação das muitas que a gente tem executado nesse sentido de aproximar a população da Câmara através das redes sociais, né? Que durante a conversa aqui a gente detalha melhor. O WhatsApp, especificadamente, ele surgiu de uma necessidade de ter esse contato através desse aplicativo que é o mais utilizado pela população em geral, né? Todas as pesquisas relacionadas ao uso das redes sociais, elas apontam que o WhatsApp é o principal canal de comunicação e de informação por parte da população. A gente viu no pleito eleitoral, onde teve esse debate em torno da informação muito grande, né, no Brasil, a gente viu o quanto as pessoas se informam por grupos de WhatsApp, até por troca de mensagens entre familiares e tudo mais. Então, não tem como tu falar de comunicação direta com a população sem passar pelo WhatsApp. E é claro que não é uma simples criação de disponibilização de um número, né? A gente precisa colocar à disposição das pessoas um contato com a equipe de forma direta, mas também a gente preparou uma automação dessa ferramenta. Quando o usuário ele entra em contato com o WhatsApp da Câmara, ele recebe uma orientação automática de algumas das coisas que são as principais questionamentos da população, né? Setores da casa, contatos de vereadores de bancadas, a agenda da casa e o agendamento de espaços públicos aqui da casa, que a população pode utilizar. Esses são alguns pontos que automaticamente o próprio sistema do WhatsApp já responde para o cidadão. E com a opção de, em horário comercial, né, claro, das 8 às 6 da tarde, poder conversar diretamente com a equipe da comunicação para sanar dúvidas que não estejam dentro dessa automação. Mas surgiu dessa necessidade da gente conversar com as pessoas por um canal que é o mais popular que existe no momento no mundo, né, que é o WhatsApp, e de forma totalmente direta. Perfeito, e é legal isso, né, Orlando, porque assim, ele coloca a pessoa em contato direto com a Câmara, das dúvidas mais simples, como colocaste agora, de funcionamento da casa, horários, espaços, até daqui a pouco a pessoa ficou numa dúvida em um projeto, enfim, em como é que ele pode achar mais informações, né, então é um serviço super útil aqui para quem acompanha o parlamento, né. Sim, com certeza. A gente já tem há bastante tempo aqui na casa, através do nosso site e através das redes agora, das redes sociais, a gente já tem essa disponibilização do conteúdo a respeito de projetos. No próprio site, a pessoa pode encontrar o detalhamento, né, com a votação, com a redação original, com a redação final, com os pareceres das comissões. Só que a gente sabe como funciona a população, né, e a comunicação ela tem que ser... a gente tem que falar e alguém tem que ouvir, né, senão ela não faz sentido. Então, a gente sabe que a população pouco acessa esses canais mais burocráticos de busca, como o site da Câmara, por exemplo, e principalmente essa parte dos projetos, a parte da legislação ali dentro do site. Que por mais que seja a poucos cliques, né, ainda assim a população não popularizou esse sistema e cada vez menos acessa esse caminho. Então, a gente buscou uma forma que fosse mais prática, né? Através desse canal, a pessoa pode ter informações diretamente conosco e fica bem mais tranquilo de encontrar. Vamos passar o número, né? O pessoal já poder anotar e também se apropriar do número aqui para que as pessoas também possam fazer esse contato direto com a Câmara de Vereadores. Pelo WhatsApp é o 99-245-7322. Vai aparecer na tela na sequência ali, 99-245-7322. Então, tá aí, fica esse contato para que as pessoas conversem com a Câmara. Sempre é bom a gente também ouvir, né, o que a população está pensando, quais as principais dúvidas, né, para poder até melhorar todo o processo desse diálogo e interação com a população. Nesse sentido, Orlando, também tem sido destaque, né, o trabalho da Câmara nas redes sociais, né? Como é que tem sido esse desafio aqui na Câmara são 36 vereadores, mas tem todo essa parte institucional, né, como poder, né, como um pilar da democracia. Como é que tem sido esse trabalho, né, esse desafio de colocar os vereadores ali nas redes sociais, tendo essa linguagem, né, mais rápida, enfim, mais fluida, que as pessoas estão na palma da mão também?
Esse é um grande desafio, não apenas para a Câmara de Vereadores, mas para todos os órgãos e instituições públicos no Brasil e no mundo, né? A gente sabe que cada vez mais as pessoas se informam pelas redes sociais e, tratando de parlamentares, como é o nosso caso, os parlamentares em si também se comunicam muito através das redes sociais. Então, o que acaba acontecendo é que nós temos aqui 36 narrativas de uma ou outra pauta, né? E enquanto Câmara de Vereadores, a gente precisa ter um posicionamento oficial para que as pessoas possam se guiar. Então, nesse sentido, desde o ano passado, quando recebi o convite do então presidente Idenir Sechin para assumir a coordenação de comunicação aqui na casa, o principal desafio proposto foi esse, que era transformar a comunicação da Câmara para que ela fosse voltada para as redes sociais, para que se aproximasse da população, né? Então, desde lá até então, agora dando continuidade a esse trabalho, graças ao convite do presidente Hamilton Sosmeyer, a gente tem buscado formas de manter uma linha editorial que garanta essa parte mais institucional, como tu mesmo estava dizendo, e traduzindo isso para a linguagem das redes, né, Clayton, que é um grande desafio. A gente vive um momento em que a política passa por um descrédito muito grande, né? E a população acaba se afastando da política, que é algo que interfere na vida de todos nós, né? Influencia no dia a dia dos porto-alegrenses, dos brasileiros, enfim, ao redor do mundo. E a gente precisa trazer a população para dentro do parlamento, porque é aqui que as decisões que influenciam na vida de todos os porto-alegrenses são tomadas. Então, sem a participação popular, não existe democracia. E, a partir disso, a gente tem criado novos caminhos, novos meios. A gente agora tem estabelecido mais o Instagram como a nossa principal rede, mas a gente está pensando no TikTok, a gente tem trabalhado muito no Twitter e a ideia é que isso seja uma construção coletiva com a própria população. Vendo o que a população quer ver, de que forma eles querem receber notícias que a gente já produzia há bastante tempo, mas fazendo essa tradução, né? E a questão da repercussão também ela é muito rápida, né? Quando se posta ali um material, especialmente de algum projeto ou movimentação de plenário, a gente percebe, né? A repercussão muito rápida daquilo que está sendo colocado, veiculado ali, né? Com certeza. A gente, nesse ano, tem se desafiado um pouco mais na questão de transmitir ainda mais os bastidores da casa, né? Para que as pessoas consigam se sentir ainda mais dentro do plenário e dentro dos espaços onde os projetos e as decisões estão sendo tomadas. E a gente vê que isso repercute muito com a população. Muitos dos vereadores que têm mandatos mais tradicionais, que são um pouco voltados para redes sociais, né, através das redes da Câmara, eles são conhecidos por parte da população. Por mais que não seja necessariamente o eleitorado dele, né, a população precisa conhecer os que representam Porto Alegre na sua totalidade. Então, tem sido bastante interessante nesse sentido. A gente vê vereadores que têm longos mandatos aqui, né, um número grande de mandatos aqui na Câmara, e que passou por toda essa transição tecnológica, eles se redescobrirem nesse sentido e a gente poder participar desse processo é bem divertido. A gente percebe, né, muitas vezes os vereadores aqui, evidentemente, tem uma familiaridade maior, né, com as redes sociais, interagem mais, mas é bacana ver também outros vereadores que, assim, têm um pouco mais de tempo na casa e agora que estão entrando nessa rede. Então é legal ver todo esse processo, né, de alguém mais adiantado, mas também alguém que quer participar, quer fazer parte, né, das redes. Sim, com certeza. E está ali interagindo ao vivo, instantaneamente, né, com a população. Com certeza. E nisso a gente... lembrando de novo essa questão da continuidade do trabalho, né? Tanto eu quanto a equipe toda de estagiários e a equipe dos servidores que nos acompanham, os estagiários um pouco mais nesse sentido das redes, né? Que nos acompanham nessa produção de conteúdo, a gente analisar a receptividade que a gente tem agora e a receptividade que a gente teve no início com os vereadores, né? Os parlamentares, esses que são mais antigos e menos usuários das redes sociais, eles cada vez mais começaram a entender o processo e ver que tipo de conteúdo que seria interessante e construir junto conosco, né, esse processo. É bem interessante mesmo. É legal. E é a linguagem do momento, né? Não tem volta, né? É desse processo para frente, né? Desse tipo de diálogo, né, com a população dessa forma mais tecnológica, assim. Deixa eu trazer uma outra iniciativa aqui da casa, especialmente trabalhada aqui pelo setor de comunicação, que é o projeto do Café com o Presidente. Tivemos recentemente a primeira edição de 2023, que é um processo de aproximação, né, Orlando, com os veículos de comunicação aqui da capital, para que os veículos também entendam um pouco melhor, né, o trabalho do Legislativo, o dia a dia, as pautas, os projetos que estão sendo analisados. Fala um pouquinho sobre esse projeto, né, como é que ele funciona, né, e amplia um pouquinho mais, né, dessa questão, né, desse diálogo mais direto
os veículos de comunicação. Claro. Ainda que as redes sejam o nosso foco principal, a gente não tem como esquecer uma grande parcela da população, né, talvez até majoritária, que ainda e continuará por muito tempo, né, se tudo der certo, se informando através dos veículos tradicionais, né. Aqui na capital a gente tem importantes veículos que fazem esse papel, né, e a gente não pode, enquanto Casa Legislativa da capital de todos os gaúchos, né, dos porto-alegrenses e por isso de todos os gaúchos, se afastar desses canais de comunicação. Por isso, lá na gestão do presidente Sequim, a gente criou esse projeto que visa, como tu mesmo disseste, aproximar os jornalistas dos veículos, principalmente os voltados às editorias de política, a vir dentro do parlamento para tomar esse café com o presidente, que é algo simbólico nesse sentido, mais para ser um momento mais descontraído, né? E conversar com o presidente sobre pautas que o legislativo tem debatido. Isso é uma estratégia que visa, além de aproximar, visa trazer para a pauta temas extremamente relevantes. Porque a gente sabe que a gente vive um momento onde a pauta ideológica ela sobrepõe muitas vezes projetos de extrema relevância que estão sendo discutidos aqui dentro da casa. E dentro dos outros parlamentos, e, enfim, né, ações efetivas dos governos acabam sendo sobrepostas por pautas mais ideológicas. E isso é uma batalha e um desafio que a gente também tem aqui na casa, que é trazer esses projetos à tona. Então, com esse momento que a gente faz de convidar os jornalistas dos veículos para vir até aqui, conversar com o presidente, né? Além de se sentirem prestigiados e ouvidos e se aproximando do legislativo, eles também têm a oportunidade de conversar com a gente para conhecer projetos que muitas vezes eles passou despercebido na discussão pública daquela semana ou do mês, enfim, né? Então é um momento bem especial, assim, é muito importante e legal a gente receber os colegas aqui. Tem sido momentos de troca muito grande de conhecimento. Nesse último edição, como o Clayton citou, a gente recebeu aqui a Nikele e a Bruna do Jornal do Comércio. A Bruna, que é muito voltada para uma das principais pautas que a gente tem nesse ano, que é o Plano Diretor, que vai ser revisado por essa casa neste ano. E que precisa de uma ampla discussão com a sociedade e com os veículos de imprensa. Então, a vinda da Bruna até aqui para debater essa pauta conosco foi extremamente importante para começar esse trabalho em conjunto, né? Porque nós vamos comunicar daqui e vamos precisar do apoio da Bruna e de todos os colegas para comunicar com Porto Alegre. Para explicar, né, Orlando, como é que é o trabalho e muitas vezes, para a gente que convive aqui com o parlamento, a gente já acostumou com determinado tipo de linguagem, né, e que forma traduzir isso para que a população entenda assim mais didaticamente cada projeto, né? Porque evidentemente tem o processo legislativo, jurídico, né, do texto, né, legislativo, e é importante também para que os jornalistas também se apropriem dessa questão. Com certeza. Pois não. A gente que está aqui dentro, como tu mesmo diz, a gente acaba criando até um vício de linguagem, assim, de esse politiquês e da burocracia legislativa como um todo. E os nossos colegas que trabalham na imprensa, para eles a linguagem política é uma das muitas com as quais eles trabalham no dia a dia. Então é extremamente importante que a gente compreenda isso, que aproxime e traduza para eles também, né? Porque eles, além de... A gente tem que ter uma visão que os presidentes e as gestões da casa tiveram até então, pelo menos enquanto eu estou aqui, que é muito importante de ver os jornalistas dos veículos, tanto nós quanto os jornalistas de veículos externos, como parceiros nesse processo de comunicar e dar transparência ao trabalho do Legislativo. Certo, uma outra iniciativa aqui é o podcast, né? A Câmara está on. Então, queria que você falasse também um pouquinho sobre essa proposta, né? Que também vem ao encontro, né, dessa linguagem, né, mais direta, enfim, que está sendo consumida hoje pela população de forma geral. A gente vê a rádio, e não apenas a rádio da Câmara em si, mas o rádio em geral, né, a instituição rádio, a gente vê que ela está passando por um processo de transformação. Os podcasts, eles são, até para mim, que gosto muito de rádio, eles são até um alento, porque a gente passou por um período em que na própria universidade se discutiu, né, a possibilidade do fim do rádio ou algo semelhante a isso. E os podcasts nos trazem uma nova maneira de ver esse instrumento e adaptar ele a uma linguagem mais popular, né? Foi a primeira coisa que a gente pensou quando a gente se deparou com a rádio da Câmara mesmo. A gente tem profissionais aqui dentro da casa e abriu concurso para a contratação de novos. E temos uma terceirizada que faz esse serviço de sonorização. E nós temos um estúdio, né, que fica aqui no plenário,
todo equipado para bem bacana, bem bacana, para receber os vereadores, convidados, enfim, para fazer gravação de conteúdo para a rádio em si. Foi a primeira coisa que a gente pensou quando a gente se deparou com tudo isso, que a gente precisava popularizar essa produção para que as pessoas tivessem acesso em áudio, que é uma coisa que hoje em dia é muito popular, né, os podcasts. Eu, por exemplo, ouço vários que eu gosto muito, que trouxesse através também desse canal uma forma das pessoas se informarem a respeito da Câmara de Porto Alegre. Então, criamos esse podcast que a gente vem adaptando com o tempo. Agora vamos gravar os primeiros desse ano. E tem funcionado muito bem. É um conteúdo que fica mais dinâmico, fica mais acessível para as pessoas e que a gente disponibiliza através do Spotify. Certo. Tem um outro, estamos listando, a gente vai listando aqui, né, porque é bastante coisa, né, para ver o trabalho intenso, né, que é feito aqui nesse sentido, né, de tentar aproximar e traduzir, enfim, buscar com que a população se aproprie aqui das atividades do Legislativo, e a comunicação tem essa função, evidentemente. Que é um outro projeto aqui, que é o Gente da Câmara, né, Orlando, que é trazer os rostos, os retratos, as histórias das pessoas que fazem, evidentemente, o Legislativo, né? Sim, com certeza. Essa visão de que os órgãos e as entidades elas são feitas por pessoas é extremamente importante para que não apenas para a valorização desses profissionais, mas para que a gente consiga ter uma certa empatia por parte da população em si, né? Aqui dentro da casa, além de dar visibilidade aos 36 rostos que foram eleitos pelos porto-alegrenses e que o presidente gosta muito de falar sobre isso, que eles representam Porto Alegre na totalidade, porque foram eleitos democraticamente por todas as regiões e correntes de pensamento. Para além disso, a gente é uma casa que é formada por servidores, por comissionados, por terceirizados, enfim, por uma série de profissionais que atuam aqui dentro para garantir que o Legislativo tenha um funcionamento adequado, para que a gente consiga transmitir para a população o que a gente tem feito e para que a gente possa fazer o que vai ser transmitido, né? Então, esse projeto Gente da Câmara, ele iniciou no ano passado e nesse ano a gente pretende, além dele, ter outros projetos que valorizem os servidores, porque a Câmara comemora seus 250 anos, né? É um quarto de milênio aqui do Legislativo da capital, e a gente quer mostrar para a população que, para que esse plenário aqui esteja pronto, para que os vereadores possam fazer seus discursos, defender suas ideias, existe uma gama de servidores que atuam no Legislativo, que atuam aqui na TV Câmara, que atuam na comunicação, que atuam fazendo a limpeza dos espaços, que atuam na manutenção, nas obras, enfim. Dar rosto a esse trabalho é tu popularizar a quem de fato constrói a Câmara, por isso até o nome, né, Gente da Câmara. A Câmara ela é feita de vereadores, né, mas ela é feita por porto-alegrenses e por pessoas de todas as áreas que constroem o Legislativo com a gente. Muito bem, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista também falando sobre as atividades, as iniciativas da comunicação aqui da Câmara de Porto Alegre. Por último, mas também não menos importante, né? Mas a questão da renovação, né, de contrato da Câmara da TV Câmara, né, TV Câmara que está passando por um processo de modernização, né? Então, para você que está nos acompanhando, a partir já vem acompanhando, na verdade, né, mudança de cenário, mudança da marca, enfim, outros programas que virão por aí. Sim. Então, uma renovação, né, nesse processo, né, Orlando? Nem um pouco menos importante. A renovação da TV Câmara, ela foi um dos maiores desafios que a gente encontrou aqui quando assumiu no ano passado, porque a gente tinha a empresa que exercia e exerce atualmente essa tarefa aqui na casa, que é uma terceirizada, Lumière, que o Gerson compõe, né? E essa empresa, ela vinha de um processo licitatório que já não tinha mais como ser aditado, enfim. E a gente precisava fazer uma revisão desse contrato, lançar uma nova licitação e acompanhar todo esse processo. Essa revisão de contrato ela foi extremamente importante para que a gente aproveitasse desse momento para fazer adaptações muito importantes para a tecnologia e para a adaptação do processo comunicacional da TV. Esses processos, nós conseguimos fazer essa revisão, conseguimos adequar esse contrato e com muita alegria nesse ano de 2023 a gente começa a ver os primeiros passos nesse sentido de transformar a TV Câmara numa nova TV Câmara, né? Até na própria identidade visual e nos estúdios, como o Clayton citou, e na programação, na questão tecnológica, melhoramento de equipamentos, na inclusão do closed caption, na melhoria do sistema de Libras, que essa parte da acessibilidade é muito importante para nós nesse sentido. Então, todas essas questões elas foram resolvidas e adaptadas nesse novo contrato, que a gente começa, como diz o Clayton, a ver a diferença a partir de 2023 e que durante o ano dos 250 anos da Câmara a gente vai ver ainda
ainda mais, né, Clayton? Vem muito mais por aí, né? Então tá certo. Fica o convite para que você acompanhe a TV Câmara, evidentemente, né? Para você que está aí do outro lado da tela, mas que acesse, se aproprie de todos os conteúdos que estão a partir do site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre e especialmente também das redes sociais. Ali você vai ter acesso a todos os conteúdos e bem, para dizer assim, você vai estar dentro, né, do plenário aqui acompanhando, especialmente em dias de votação, em dia de sessões, né, Orlando? A ideia é exatamente essa, Clayton, que a gente consiga, através das redes sociais, cada vez mais trazer, não só para perto, mas para dentro, né, da Câmara, a população de Porto Alegre e todo mundo que tem interesse em conhecer o Legislativo. Trazendo bastidores, trazendo informações mais rápido, de forma mais digital, né. E como o Clayton disse, repito aqui, que a gente quer que vocês nos sigam, que nos acompanhem, que compartilhem informações da Câmara, que nos deem ideias, porque isso é uma construção coletiva, é uma construção que a gente quer fazer com a população de Porto Alegre para entender o que o porto-alegrense quer saber da Câmara, através do @CâmaraPoa, tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no Facebook e TikTok. Perfeito, está aí. Agradeço a presença aqui do coordenador de comunicação da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, Orlando Moraes. Muito obrigado por dar essa entrevista aqui pela TV Câmara. Um bom trabalho aí nesse 2023. Muito obrigado, Clayton. Eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade, a parceria que a gente tem aqui com a TV Câmara. Esse que vai ser um ano de ainda mais construções entre os setores da casa para levar para os porto-alegrenses uma Câmara mais acessível e mais transparente. Tá certo. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo nas nossas redes sociais. Acesse também o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. Você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Até lá!